Vamos pintar um retrato do nosso amigo. Nessa ocasião, vamos nos aprofundar no estudo dos retratos. Aproveitaremos este exercício para ver qual é a gama de cores mais adequada para pintar a cor da pele. O papel arroz é um papel feito à mão no Oriente. E a sua característica principal é a grande capacidade de absorção, o que nos permite muitas sutilezas. Levando em conta que a técnica da aquarela é rápida e precisa, é necessário apoiar o trabalho num desenho firme e bem construído. Meça bem as distâncias entre o nariz, os olhos, a boca e o queixo. Eu acho que falta alguma coisa aqui bem no nariz. Para melhorar a orientação, você poderia ter desenhado a sombra do nariz. Isso é muito importante. Apague as linhas que sobram com suavidade para não estragar o papel. Na verdade, você teria que apagar todas as linhas, ou pelo menos diminuir o bastante para que sirvam só como referência, para não sujar a aquarela. Cuidado. Procure não estragar o desenho com a aquarela. Tire as gotas. Isso. Agora vamos proteger os brancos com máscara líquida. Este rosto não apresenta muitas zonas luminosas nem reflexos. A máscara líquida é a melhor solução para reservar os brancos. Você pode eliminar facilmente essas reservas brancas com uma borracha normal. A vantagem desse método é que todas as zonas que foram protegidas com a máscara líquida ficarão completamente brancas. Bom, agora temos que preparar a nossa gama de cores para o retrato. Se você observa com atenção, as maçãs são mais vermelhas. Existem algumas zonas em que você vai poder utilizar o azul, aplicando velaturas. Elabore a face com o ocre e dê toques mais comedidos nesse fundo. Redesenhe bem os lábios. Indique também as dobras da camisa com um azul um pouco diluído.
Agora você pode tirar com a borracha todas as reservas. Agora, desenhe os olhos. Isso. Muito bem. Não, deixa assim. Agora, a sombra dos lábios. Somente um toque para sorrir um pouco. Desenhe bem a narina. Pinte com um pouco de amarelo as zonas luminosas da face para suavizá-las. Mais alguns toques, como se estivesse desenhando com um pincel, e pode deixá-lo assim. Neste exercício, veremos como esta paisagem, aparentemente simples, é na realidade um tema bem adequado para fazer uma aquarela original. Nós a escolhemos porque ela oferece vários planos que podem ser trabalhados. As videiras no primeiro plano, um segundo plano de vegetação e, ao fundo, a arquitetura da cidade, além de uma parte considerável de céu. Para definir o enquadramento, podemos utilizar este quadro. Fácil de fazer com um pedaço de papel cartão e barbante. Através dele, podemos definir o enquadramento, aproximando-o ou afastando-o. Mas com esse visor, o formato não é sempre o mesmo? Você tem razão, já que o visor é estático. Porém, também temos este outro. Consiste em duas peças de cartão em forma de L, que podemos ajustar de várias maneiras para encontrar o enquadramento mais conveniente. Faremos o mesmo com lápis? Não, diretamente com a aquarela. Nesses casos, é conveniente usar blocos de folhas de grande formato. São muito práticas. Estude bem a composição do quadro. O lugar que o castelo ocupa e o espaço que vai ser deixado para o céu. Tenho que desenhar com muitos detalhes ou simplesmente situar os diferentes elementos? Situar os elementos. Vamos pintar com a técnica úmida, o que significa que o papel deve estar na horizontal. Isso para que a água seja bem repartida na folha com um pincel. A seguir, começaremos a dar a tonalidade geral pintando o céu.
Sem dúvida, a cor do céu vai determinar todas as outras cores. Podemos levantar um pouco o bloco e começar. Se restou muita água, é possível usar, eventualmente, um lenço de papel. Não se concentre nos detalhes, busque a tonalidade geral. Como você pode ver, as tintas aplicadas no papel úmido são tão diluídas como as aguadas. Agora, intensifique os tons dos primeiros planos. Para que as cores fiquem mais contrastadas, aplique-as nas superfícies secas. E ao contrário, quando você quiser esfumar as cores, aplique-as nas superfícies úmidas. De início, utilize as cores mais puras possíveis. Quando você quiser brancos, use o papel absorvente. Deste modo. Bem, agora com muito cinza de pene, tente escurecer a parte inferior, de modo que o plano intermediário receba mais luz. Trabalhe tanto os detalhes das videiras como o que está ao redor. Por exemplo, aqui. Escureça as velaturas. Bem, para dar mais luminosidade ao quadro, vamos escurecer o céu. Giramos o bloco de papel para evitar que as correções de cor dessa parte superior escorram sobre o restante. Primeiro molharemos o céu. Assim. E pintamos de novo as nuvens com um azul bem puro que se dilua sobre o papel úmido. Viu? A cor do céu vai se intensificando aos poucos e assim podemos retificar as nuvens. Agora que o céu secou um pouco, é possível colocar o bloco na sua posição. E faltam somente alguns pequenos detalhes para dar mais harmonia ao conjunto. Alguns toques rápidos de cores vivas. Assim, pequenos toques. E já está pronto. Estudaremos principalmente a forma de transmitir os reflexos com algumas manchas de cor. E também como utilizar o lápis de cera para representar a espuma branca das ondas do mar.
Nesta composição temos fortes contrastes nas rochas e também a espuma das ondas. E os efeitos da luz na superfície das rochas. Aqui temos uma mais pontiaguda que vai servir para centrar a composição. Aqui você está desenhando agora com um lápis aquarelável. O lápis aquarelável é ideal para esse tipo de desenho, já que seus traços vão desaparecer ao molharmos o papel. Comece a reservar os brancos com lápis de cera para indicar a espuma das ondas. Como a cera repele a água da aquarela, a tinta não se fixa. O resultado é perfeito. Porém, o lápis de cera tem uma desvantagem. Ao ser raspada com a espátula, sempre vai sobrar um pouco de cera impregnada no papel, impedindo a matização. Com este pincel grande, comece a pintar o azul da água. Com pinceladas rápidas e sem se preocupar em eliminar todos os efeitos procedentes do papel. E agora pinte perto do lápis de cera. Viu como ele repele a água? Vi. A terra de siena queimada reproduzirá perfeitamente as sombras das rochas. Matize com um pouco de azul e aplique diretamente sobre o papel. Bom, agora faça os tons nas zonas luminosas pouco a pouco, para ressaltar as protuberâncias e fendas da rocha. A tinta preparada para pintar essas zonas claras é uma mistura de terra de siena natural, um pouco de vermelho e um pouco de laranja. Você tem que ir matizando à medida que aplica a cor com pequenos toques. Com o pincel quase seco, você pode trabalhar um pouco esta parte. Insista mais aqui e no primeiro plano. O pincel quase seco. Isso, muito bem. Para pintar as sombras das ondas, usamos um pincel pequeno de pelo de Marta e um cinza de Payne para dar o movimento do mar. Se você quiser, acrescente um pouco de azul neste cinza. Também é possível pintar a sombra da parte inferior das rochas. Assim você realça o conjunto. Com a mesma cor? Sim. Põe um pouco de verde esmeralda. Você se refere à sombra da parte baixa das rochas ou à sombra que as rochas projetam no mar? Há sombras que projetam na água. Como a superfície do mar é uma massa em movimento, vamos dar efeitos luminosos. Veja, pressione um pouco com este pincel molhado somente a água, para dar movimento. Aperte mais, sem medo.
Isso, muito bem. Assim você cria matizes e a impressão de movimento. E para acabar, retire a cera com uma espátula fina para recuperar os brancos da espuma das ondas. Quando o sol se põe, o céu fica como se estivesse aceso. Observe essa marinha. É um conjunto de luzes e sombras mutantes. Escolhemos um papel acetinado e de grão fino, pois é o mais adequado para os trabalhos que exigem precisão. E como começamos? Começamos desenhando com lápis. Basta fazer um desenho superficial. Veja, trace primeiro a linha do horizonte. Depois, os mastros e os cascos dos barcos para marcar a perspectiva. Comece a completar o desenho com tinta nanquim e uma pena de bambu. Primeiro faremos certos traços a lápis e com nanquim. E em seguida enriqueceremos o desenho usando tinta colorida para os outros traços. Agora, para pintar os volumes, utilize o lápis de cera. Aperte mais. Quando a cera se esquenta, a cor pega mais fácil. Isso se deve ao tipo de papel que escolhemos. Pinte os mastros com uma cor fria. Use o azul, por exemplo.
Também é possível sobrepor as cores. Por exemplo, ponha um pouco de negro sobre este azul. Isso criará um novo matiz. Quando você tiver pintado os volumes principais com lápis de cera, molhe bem todo o papel. Pois, como você sabe, a cera repele a água. O papel deve estar bem molhado porque você vai fazer uma aquarela com a técnica úmida. Eu acho que já está bom. Agora aplique a cor que preparamos, uma mistura de amarelo e laranja. Você já sabe que a cor do céu é a mesma da água, já que se reflete nela. Não é preciso ter muito cuidado. Como antes você fez o desenho com lápis de cera, as cores não irão se misturar. Aplique esta cor em todo o quadro para criar uma atmosfera quente. Use a esponja também. Limpe-a bem para abrir brancos. Aqui, por exemplo. Ou aqui. Se você acha que a esponja seca ajuda a abrir brancos, pode utilizá-la. É melhor para suavizar a cor da montanha. Assim, ela fica mais clara.